Olá, sejam bem-vindos a mais um Voz Off. Esta semana vamos estar com o Carlos Belo e aproveitar para o conhecer um bocadinho melhor e também o seu percurso. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Olá, Sara, muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós por estares connosco. Eu gostava de começar esta entrevista por te perguntar como é que tem sido este teu percurso na música. Ou seja, como é que a música surge na tua vida? Olha, a música surge de uma forma muito natural, ainda em miúdo, muito curioso, com todas as melodias que apareciam na televisão, até mais do que na rádio. Curiosamente, principalmente jingles publicitários, aquelas melodias muito curtinhas, mas muito catchy, que ficam muito no ouvido. Desde aí, tudo isso me fascinou, até as canções do Festival da Canção, da Eurovisão, genéricos de programas de TV. Eu sempre fui muito curioso a partir daí. E neste teu percurso, tu tens aprendido tudo muito também por ti próprio, não é? Conta-nos um bocadinho como é que isto aconteceu. Tu tens aprendido muito sobre a música por esforço pessoal, é assim? Sim, de certa forma, principalmente numa primeira fase, até aos 18 anos mais ou menos, portanto, os meus pais eram um teclado pequenito e eu comecei por mim próprio a aprender e, curiosamente, eles queriam inscrever-me numa escola de música e eu sempre recusei. Anos mais tarde percebi que eu não queria contaminar aquela descoberta musical por regras escolares. É muito engraçado isso. Mas mais tarde, depois, já na faculdade eu fiz Belas Artes, mas paralelamente a isso percebi, não, eu quero mesmo investir mais na música e depois quando vim para Lisboa fui para uma escola de jazz aprender mais convenientemente porque senti mesmo necessidade de ter um bocadinho mais de ferramentas, sim. Aí já fez mais sentido passar por essa Sim, experiência? sem dúvida. Ok. Portanto, tu qualificas a tua música como pop minhoto, é isto? Sim, é uma brincadeira, digamos assim, eu venho do Minho e então acho que, quer dizer, não sei se existe uma característica específica ou não, mas eu faço música pop, são canções em português, com letras relativamente simples e, de certa forma, eu não sei se existe um certo afeto que é mais específico do Minho, mas de certa forma sou muito inspirado também pelas paisagens de Esposende, portanto do litoral do Minho, toda essa paisagem da praia, do bosque junto à praia, da montanha, da foz do rio, tudo isso me inspira muito. E então acaba por ser uma brincadeira essa classificação. E falávamos mais desta vertente e deste contacto com a natureza, portanto também inspirado no Pinhal de Ofir, é isto? Sim, exatamente. Ok. Portanto, a tua música é no fundo uma lufada de ar fresco. E nesse sentido, eu gostava de conhecer um bocadinho melhor quais é que são as tuas influências. São variadas, portanto depende um bocadinho das geografias. Olha, começando por Portugal, desde os anos 80, a Lenha d'Água e António Variações são assim grandes referências. Eu sempre os vi como quase guerreiros da música pop. E isso não vem só da forma como eles vestiam, mas mesmo dessa forma de cantar, de dizer as coisas e uma certa suavidade e afeto que eu sempre identifiquei na obra deles, sempre esteve muito presente e sempre me influenciou. Mas depois há várias outras coisas, olha, no Brasil, aliás, muitos músicos portugueses recebemos muito essa influência do Brasil e desde do Caetano Veloso, da Marisa Monte, mais recentemente o Silva, mas a banda que de facto me fez querer ser músico mesmo a 100% foram os Legião Urbana. Eles não tiveram grande expressão cá em Portugal, ali no final dos anos 80, mas tinham um rock levemente punk, com letras em português muito fortes, uma paixão muito grande pela língua e aquilo marcou-me imenso. Como é que se processa, ou seja, esta expressão mais criativa, como é que o processo criativo se desenvolve? Pode acontecer de várias formas, muitas vezes há uma expressão, um conjunto de palavras que me vem à cabeça e depois uma melodia acaba por encaixar ali, ou ao contrário, ou uma melodia que depois acaba por procurar palavras que encaixem ali. Muitas vezes surge um refrão, ou seja, eu não tenho um processo assim muito, nem sequer disciplinado de neste dia vou-me sentar e vou compor. Portanto, às vezes até ao adormecer, ao passar por o inconsciente, há uma melodia que surge e depois é aquele dilema, levanto-me para gravar no telemóvel ou não. Portanto, é uma coisa que é assim mais natural. Ser músico é também ser portador de ideias e de mensagens que influenciam as pessoas, não é? E o mundo. Tendo em conta esta premissa, que tipo de emoções e de mensagens é que tu gostarias de passar ao teu público? Bem, eu acho que esse é o
o nosso grande objetivo é, de facto, essa passagem, essa transmissão de algumas ideias. E eu acho essencialmente uma ideia de leveza, de luminosidade, que eu gosto tanto de apregoar este conceito de luz, que eu acho que nós precisamos sempre. E daí também, no meu nome artístico, eu adaptei essa questão do Carlos ser escrito com U aberto e Z, porque acho que, de facto, é algo que é transversal a qualquer fase da nossa vida, essa ideia de luminosidade, de afeto, de amor, que se calhar são um bocadinho lugares comuns, mas eu acho que nunca são demais puxarmos um bocadinho para essa celebração da vida através desses conceitos. Em 2008, tu participaste no 44º Festival da RTP, certo? É verdade. Como é que foi esta experiência? Olha, foi uma experiência muito gira, muito divertida, algo inesperada, ou seja, claro que eu enviei uma canção para a RTP e de vez em quando telefonava para lá, saber como é que estava o processo, só que estamos a falar ali nestes anos, 2007, 2008, a RTP fazia convites, um bocadinho como agora faz novamente, convites a produtores ou a músicos já conhecidos, já estabelecidos. Nessa época eu estava em Lisboa, estava a tirar um curso de produção musical, mas mesmo assim, mesmo não havendo concurso aberto ao público, eu decidi tentar a minha sorte e enviar. Quando recebo esse telefonema a convidarem-me, foi de facto uma surpresa. Eu estava de facto a tentar, mas sabia que era difícil. Toda a experiência foi muito interessante, foi assim um primeiro contacto com o mundo da televisão e é algo que guardo até hoje. E só esse reconhecimento da RTP em ter-me feito o convite também me deu força para continuar. Claro que sim, acredito que tenha sido lisonjeador, não é? Uma pessoa sente-se. Sem dúvida. É muito gratificante. Tu escreves, tu compões, tu produzes, tu fazes tudo sozinho. Não tudo a 100% sozinho, mas olha, a produção do disco, posso já dizer, isto no fundo foi uma coprodução, acabamos por produzir um bocadinho os dois com o Pedro Saraiva no Porto, ele que hoje em dia tem o seu projeto Saraiva, mas é mais conhecido pelos anos 90 com os DR Sax, foi um projeto que foi bastante badalado, a canção Eu Não Me Esqueci, que muita gente ainda hoje se recorda. Ele nos últimos anos tornou-se produtor, trabalha com muitos músicos diferentes e bebe muito de influências internacionais, tanto da música pop como música de dança, música eletrónica. E foi um grande prazer também encontrá-lo, sentir essa afinidade musical e trabalhar com ele. Portanto, pronto, a parte da produção musical eu não asseguro a 100%, mas este disco também teve outros músicos, teve o meu irmão Joel nas teclas, a minha irmã a fazer coros e mais algumas participações especiais a nível de instrumentista. Tu lançaste em outubro o teu primeiro álbum, não é? O teu primeiro trabalho, intitulado Menino da Praia. Podes falar-nos um bocadinho mais sobre este trabalho, como é que ele funcionou, como é que, aliás, ele ganhou vida e está aqui, aliás, eu vou também partilhá-lo com o público. Claro que sim. Pode ser. Olha, é um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos. É curioso fazer uma retrospectiva e pensar que se passou uma década. Eu, numa fase inicial, bati à porta das editoras, ouvi os nãos, que hoje em dia já são um bocadinho clássicos e típicos, que tantos músicos acabam por passar por isso. As canções foram sofrendo algumas alterações, estive nesta busca do produtor durante alguns anos, mas estou muito contente com o resultado final. E esta ideia de Menino da Praia tem muito a ver com este conceito de uma criança que é livre e que brinca na praia, que corre na praia. Nós cá em Portugal, pronto, muitos de nós vivemos junto à praia. Eu nunca soube o que é o amor dessa fulana. Se não sabes onde vais, não te esqueças do boné. O sol pode estar bem forte para quem caminha a pé. Se tu amas os teus pais, venha tudo o que vier. Mesmo que eu não esteja mais aqui, sei que tu vais florescer. Yeah, 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 yeah. Eu só conheço esse amor da praia. Eu só conheço esse amor do mar. Eu só conheço esse amor ao sol que raia. Eu só conheço essa vontade de me lançar no ar. Se não sabes onde vais, mesmo que eu não esteja mais, se tu amas os teus pais, sei que tu vais florescer. Se não sabes onde
que vais vencer. Temos um bocadinho estas memórias de ser completamente livres na praia. Eu ainda hoje, a escrever canções, a cantá-las, a partilhá-las com as pessoas, eu sinto essa liberdade, sabes? E então achei que este título seria a melhor forma de me apresentar num primeiro disco ao público. E afirmar que eu sinto de facto essa liberdade, sinto muito feliz com isso e por poder partilhar e saber que algumas pessoas acabam por gostar e dar-me esse feedback. Deste trabalho já existem pelo menos 2 videoclipes, certo? 2 videoclipes de 2020 e os 2 primeiros foram lançados ainda em 2017. Os 2 primeiros vídeos e singles. Falamos de Folhas Secas, certo? E O Menino da Praia. Agora os mais recentes, sim. Como é que foi realizar estes vídeos? Olha, foram experiências muito diferentes, aliás, tanto estes como os outros 2, portanto os 4 vídeos e 4 singles, foram sempre com realizadores diferentes. Calhou de ser assim, portanto não foi também uma coisa premeditada, mas foram 4 experiências muito diferentes e muito interessantes. Nestes particularmente, o Folhas Secas foi em estúdio, fomos para estúdio e a nível gráfico, portanto nós tínhamos o conhecido fundo verde que depois é substituído por imagens. Foi uma experiência muito gira, conseguimos ter um piano de cauda branco, que não é assim muito comum, portanto foi muito giro. Tentamos levar a canção um bocadinho para um universo um bocadinho oriental. Mesmo que passar, que não passa ao lado, se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado. Sinto a relva deste chão como se fosse um colchão onde deito os pensamentos. Árvore da cor do mar, já é tempo de voltar. Navego ao sabor dos ventos. Porque é que a vida não me deixa cair nas garras da inveja? Porque é que a vida não desiste de mim e me sacode e acode até ao fim? Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado, se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado. Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado, se o balão Com umas pétalas a cair e uns adereços, foi muito interessante, porque a música pedia um bocadinho isso, era mais romântica, ia buscar um bocadinho aos anos 80 a nível de produção. Este mais recente do Menino da Praia, como a canção é mais luminosa e celebra os laços familiares, eu fui chamar os meus irmãos, que também participaram na gravação do disco, portanto o vídeo conta com o meu irmão nas teclas, a minha irmã Raquel nos coros e o meu sobrinho e afilhado aparece no videoclipe, neste guião que a realizadora escreveu, dele ser um miúdo que está à procura de um tesouro. Ele diz que tem um mapa de tesouro e vai à procura, portanto foi uma experiência muito, muito gira também.
Já pensado para o próximo single, talvez avançar com um novo vídeo? Já assim, pensado algum tema que possa servir para o próximo vídeo? Eu tenho algumas ideias, mas ainda não posso falar Ainda disso. não, portanto ainda vamos ter que aguardar mais um bocadinho, não é? Tendo em conta esta fase também que estamos a viver, já houve algum momento em que consideraste fazer alguns concertos online? Sim, portanto, isso também é uma situação que estou a estudar. Por acaso não é uma coisa que eu acho que me pareça assim muito apelativa, portanto, estamos nesta fase ainda também de adaptação e de perceber como é que as coisas vão evoluindo dia a dia. Mas posso-te dizer que só o facto de ter decidido lançar o disco já foi assim o grande acontecimento, de facto, deste ano. Ele estava previsto para a primavera, mas nós estávamos todos em casa, em quarentena, portanto eu tive que reestruturar aqui um bocadinho a forma como iria fazer este lançamento, mas achei que lançá-lo fazia todo sentido e faz todo sentido também para passar esta mensagem de esperança, de que é possível fazer as coisas acontecer e é possível trazermos nova música para as pessoas e, assim que possível, celebrá-la com toda a gente ao vivo e presencialmente, quando possível. Hoje em dia, a vida de artista e de cantor é cada vez mais caracterizada também por esta interação com o mundo digital. Tu lidas bem com esta partilha quase constante com o público, com as redes, com estas ferramentas? Sim, eu sempre gostei de partilhar pedacinhos de coisas que são importantes para mim ou uma imagem ou um pequeno texto e de facto agora é esta nova visibilidade que os artistas têm também através do Facebook, do Instagram, do YouTube, acaba por fazer com que sejamos um bocadinho mais próximos das pessoas que gostam de nós e que nos seguem. Portanto, nessa ótica é sempre com generosidade e com entrega que gosto de permitir também que as pessoas possam fazer esse acompanhamento. E depois também sabe muito bem receber algumas mensagens de carinho, portanto, é bom. Onde é que os nossos telespectadores podem ouvir e acompanhar o teu trabalho? Estávamos a falar do mundo digital, as redes sociais principais que eu utilizo são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Basta escrever em Carlos Belo, lá está mais uma vez com U e Z, Carlos. São as principais redes sociais. Depois o meu disco está disponível também no Spotify e para quem quiser a versão física do disco está em exclusivo em carlosbelo.com. Podem fazer lá a encomenda do CD físico. Para terminar, eu gostava muito de te perguntar se há a possibilidade de partilhares connosco uma música da tua preferência. Se calhar é difícil realmente escolher, mas fica de acordo com o que tu achas que se enquadra mais neste momento. Acho que sim, para cantarmos um bocadinho, olha, pode ser o refrão agora deste mais recente single, O Menino da Praia, que também dá nome ao disco, é uma canção muito especial. Se não sabes onde vais, não te esqueças do boné. O sol pode estar bem forte para quem caminha a pé. Se tu amas os teus pais, venha tudo o que vier. Mesmo que eu não esteja mais aqui, sei que tu vais florescer. Muito obrigada. Obrigado, Belo. E espero que aí em casa tenham gostado tanto quanto nós aqui de conhecer um pouquinho mais sobre o Carlos Belo e tudo aquilo que ele tem vindo a fazer, inclusivamente nos últimos tempos. Portanto, continuem a acompanhar todo o trabalho dele nas plataformas digitais, nas páginas que partilhamos e também através do nosso canal. Até breve.